E aí, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver algumas questões de angina estável, tá certo? Mas antes de a gente começar, não se esquece de curtir, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, de ativar as notificações, clica aqui no sininho aqui embaixo para que você receba o vídeo em primeira mão. Deixa aqui o seu comentário e também se inscreve no canal. Manda para todo mundo esses vídeos para que todo mundo receba essas aulas, tá certo? Então vamos começar. Cardiologia. Aula 13, questões de angina estável, a parte 1. Essa aula vai ser dividida em duas partes. 1. Homem de 51 anos, natural de São Paulo, técnico em informática. Procura atendimento médico após identificação de esteatose hepática em ultrassonografia abdominal de rotina, realizado em check-up. Paciente assintomático. Refere etilismo eventual, em média 26 gramas de álcool por semana nos últimos 10 anos. Nega tabagismo, internações prévias ou uso de medicações. Nega atividades físicas regulares, ao exame físico corado, hidratado, anictérico, afebril. Relação circunferência-cintura e quadril de 1,15. Inspeção. Áreas enegrecidas na pele em região cervical posterior e axilas. Ausência de linfadenomegalia, ACV, frequência cardíaca de 72, ritmo irregular em 2 tempos, pressão arterial de 130 por 80, um murcho audível bilateralmente, sem ruídos adventícios, abdômen globoso, ruído hidroaéreo presente, hepatometria 12 cm na linha hemiclavicular, espaço de Traube com som timpânico, não identificado, semicírculo de Skoda durante percussão abdominal. Os membros inferiores sem edemas e pulsos periféricos palpáveis e simétricos. Nesse momento da história evolutiva da doença, o paciente está mais sujeito a qual das complicações abaixo. Então a gente está vendo um paciente aí que tem esteatose hepática em ultrassonografia abdominal de rotina e ele tem alterações que mostram para a gente que ele tem uma resistência à insulina, como as manchas enegrecidas na pele. Então possivelmente é um paciente que tem alterações de resistência à insulina. Mas ele não mostrou nem edemas e nem ascite, como aí eu tenho o semicírculo de Skoda, que é o semicírculo da ascite, em abdômen superior, que ele deu a percussão negativa para essa ascite. Então, o que a gente pensa nesse paciente que tem esteatose hepática, que é um paciente sedentário, que tem resistência à insulina? A gente vai pensar em insuficiência hepática aguda, letra A? Não. Não vou pensar nisso. Hepatocarcinoma já é uma coisa de cirrose lá para frente, não vou pensar nisso também. Ele lembra que ele não faz uma ingesta de álcool tão significativa e tão crônica para a gente pensar em hepatocarcinoma, e ele não mostrou alterações que a gente pode pensar nisso daí. Hemorragia digestiva alta tampouco mostrou alguma coisa que nos faz pensar nisso, mas doença coronariana sim. Ele tem esteatose hepática, resistência à insulina, é um paciente que é sedentário, não faz exercício físico, e um paciente de 51 anos que já tem um risco cardiológico. Então, é um paciente de risco cardiológico, cardiovascular, então vou pensar em doença coronariana, é a alternativa D. 2. Idoso de 68 anos de idade procura hospital com quadro de dor torácica, provavelmente cardiogênica, possuindo algumas características que não são compatíveis com insuficiência coronariana. Ao ser realizado o eletrocardiograma, foram encontradas alterações de repolarização ventricular causada por patologias não isquêmicas, que podem ser exemplificadas pelas opções seguintes, com exceção de uma delas. Identifique-a. Então a gente vai buscar alterações de repolarização ventricular, certo? Letra A, supradesnivelamento do segmento ST em todas as derivações no caso de pericardite. Letra B, inversão das ondas T no caso de embolia pulmonar. Letra C, aumento de amplitude de ondas no caso de derrame pericárdico. E letra D, ondas T gigantes causadas por hipercalemia. Perceba que a letra C, aumento da amplitude de ondas no caso de derrame pericárdico, quando a gente tem um derrame pericárdico, então eu tenho o coração comprimido por líquido. É como se eu tivesse redução do potencial de contração de todas as câmaras. Então, em vez de aumento da amplitude das ondas, eu vou ter redução das ondas e não aumento da amplitude. Então, letra C está incorreta, é a exceção que nós estávamos procurando. Resposta letra C. 3. Sobre a definição e características da angina, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V, verdadeira, ou F, falsa. A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo. Então, primeira, a angina é um síndrome clínico caracterizado por dor ou desconforto em qualquer das seguintes regiões: tórax, epigastro, mandíbula, ombro, dorso ou membros superiores. Lembrando que a angina ela é desde a mandíbula até o umbigo. Nessa região pode ser caracterizado como angina, tendo as características de dor anginosa, tá certo? Então tá certo.
2. Pacientes com coronárias normais e isquemia miocárdica relacionada ao espasmo ou disfunção endotelial também podem apresentar angina. Tá certo. Então, por exemplo, a angina de Prismetal é exatamente o que está acontecendo aí, relatado na letra no segundo, certo? O 2 está certo. 3. A angina usualmente acomete portadores de doença arterial coronária, com comprometimento de pelo menos uma artéria epicárdica. A sequência correta que estabelece é em. Então também está certo. A angina ela acomete realmente portadores de doença arterial coronariana e pelo menos uma artéria epicárdica está certo. Então os 3 estão certos, é a letra B. 3 verdadeiros. Quarto. Homem de 45 anos de idade procura atendimento ambulatorial com cardiologista, queixando-se de dor torácica retroesternal mal caracterizada, associada aos grandes esforços, com duração de poucos minutos, há cerca de 4 meses. Relata que há uma semana esteve no pronto-socorro com o mesmo quadro. Melhorou após o uso de aspirina e nitrato. Tem sido liberado. Traz eletrocardiograma e radiografia torácica sem alterações e marcadores de necrose miocárdica normais. De antecedentes, apresenta hipertensão arterial sistêmica em uso de enalapril e amlodipina e resistência à insulina, em uso de metformina. Ao exame, apresenta-se em bom estado geral, com sobrepeso, ausculta e demais exames segmentários sem alterações. Considerando o caso descrito, cite 2 exames não invasivos que podem ser solicitados para avaliação do prognóstico desse paciente. Alguns dados que são importantes. Perceba. Geralmente os homens têm têm mais propensão a ter alteração cardiovascular e as mulheres elas estão geralmente protegidas até os 45, 50 anos, elas vão estar protegidas contra alterações cardiovasculares. É lógico que podem acontecer, mas tem menor probabilidade. Então a gente tem um homem de 45 anos de idade, tá certo? Que ele tem episódios de isquemia que são frequentes. Essa dor torácica retroesternal é uma dor que caracteriza a angina. E é justamente isso que caracteriza ela, uma dor opressiva retroesternal, que ela melhora com repouso ou nitrato e que ela dura poucos minutos. Isso é angina. Então, o que a gente faz em caso de pacientes com angina? A gente tem que classificar eles se são pacientes que têm alta probabilidade ou baixa probabilidade de ter essa dor como uma angina estável. Essa probabilidade ela vai ser medida pela idade do paciente. Então, homens acima de 40 anos, eles já têm, se for uma dor, então eu tenho três tipos de dores. Então, dor que é não anginosa, não tem essas características de angina, a dor que é típica de angina e uma dor que pode ser angina, mas é uma dor atípica. Tem algumas características de angina e outras que não são de angina. Então, vamos ver. Uma dor que ela não é anginosa, não tem nenhuma característica de angina, certo? Ela tem, homens acima de 40 anos, eles têm uma probabilidade de mais de 10% de ser anginosa, de ser uma angina estável. Então, para esses pacientes com mais de 10% de probabilidade, eu tenho que fazer testes que vão descartar ou confirmar a possibilidade de existir essa angina estável, tá certo? Quais são os testes que a gente pode usar? Então, eu vou citar alguns que a gente poderia utilizar. Por exemplo, a gente pode usar o teste da esteira, a ergometria. É um dos testes que a gente pode usar. Outros, para pacientes que está contraindicado fazer a ergometria, eu posso utilizar a cintilografia de perfusão miocárdica ou eu posso usar o ecocardiograma com estresse, utilizando fármacos, como dobutamina. Então, esses são outros 2 exames que eu posso utilizar. Outro exame que eu posso utilizar também é a angiotomografia. Então, tem a cintilografia, o ecocardiograma, a tomografia, como exames alternativos à ergometria, que é a prova da esteira. Então, todos esses exames eu posso usar. Você pode usar qualquer um desses aí nessas 2 opções. 5. Paciente de 64 anos de idade, sexo masculino, relata que há 4 anos de evolução de dor torácica em pré-córdio, tipo constritiva, com aproximadamente 5 minutos de duração, desencadeada aos moderados esforços, com irradiação para membro superior esquerdo, que alivia com o repouso, ou seja, uma dor anginosa. História de hipertensão arterial e dislipidemia, em uso de valsartana e rosuvastatina. Em relação ao tratamento da condição, a sinal assertiva incorreta. Então, dor anginosa. Vamos ver aqui. Letra A. Os beta-bloqueadores reduzem a demanda de oxigênio do miocárdio por inibição da contractilidade, da pressão arterial e da frequência cardíaca. Perfeito, está certíssimo.
Letra B. Os nitratos de longa duração devem ser utilizados de forma a atingir níveis plasmáticos adequados nas 24 horas, evitando assim o efeito rebote. Os nitratos de longa duração, eles não devem ser utilizados como droga de primeiro uso nos pacientes com angina estável. Eles são drogas usados como em terceiro caso, drogas de terceira indicação. Então, só em pacientes que são refratários ao tratamento com utilização de beta-bloqueantes, bloqueantes cálcicos e outras drogas que a gente vai utilizar os nitratos de longa duração, mas com muito cuidado porque eles têm um efeito rebote muito grande. Então, letra B está incorreta. Eles não devem ser utilizados. Letra C, os nitratos melhoram os sintomas, pois reduzem a necessidade de oxigênio do miocárdio e causam vasodilatação coronariana. Tá certo. Os nitratos de curta duração, eles são sintomáticos. Curta duração, não de longa. Letra D, os bloqueadores de canal de cálcio são tão eficazes quanto os beta-bloqueadores no tratamento da condição. Tá certo, perfeito. A diferença é que eles não diminuem a mortalidade. Essa é a diferença, mas são tão eficazes quanto. E letra E, em caso de alergia ao ácido acetil salicílico, o clopidogrel pode ser utilizado. É o substituto, é perfeito, tá tudo certo. Então, a letra errada, a alternativa que está errada é a letra B. Após a confirmação diagnóstica da isquemia cardíaca silenciosa, assintomática, considere as seguintes afirmativas. 1. Deve-se optar por um tratamento agressivo da hipertensão arterial e de dislipidemia. Tá certo, perfeito. Porque o que acontece? Geralmente quem tem isquemia cardíaca é um paciente obeso, que tem diabetes ou resistência à insulina, que não faz exercício físico, que fuma, que tem hipertensão arterial, está dislipêmico. Então a gente tem que fazer um tratamento agressivo para evitar a alteração coronariana, alteração das coronárias. Então tá certo, perfeito. 2. Deve ser considerado na abordagem a idade do paciente, profissão e o seu histórico médico. Tá certo. 2 está certo. Lembra que para cada idade do paciente existe maior chance de ter coronariopatia ou não. Então a profissão também influencia e o histórico médico também. Não tem nem o que falar em relação a isso porque está tudo certo. O terceiro. Deve-se levar em conta a magnitude e número de zonas isquêmicas demonstradas nos exames complementares realizados. Perfeito. Tudo certinho. E 4. A administração de aspirina, estatina e beta-bloqueadores, conjuntamente com o tratamento de fatores de risco, não tem mudado o prognóstico e risco de infarto de miocárdio nos pacientes com isquemia cardíaca silenciosa. Está errado. Quarto está errado, porque eles mudam. Inclusive, os beta-bloqueadores, como eu falei, eles reduzem a mortalidade desses pacientes. Então, o certo é 1, 2, 3. Letra C. Próxima questão. Uma mulher de 72 anos com história de hipertensão arterial relata desconforto em andar superior do abdômen iniciado há uma semana. O desconforto inicialmente ocorria 1 ou 2 vezes ao dia e durava 5 a 10 minutos, mas agora ele ocorre mais frequentemente e dura mais tempo. O último episódio que ocorreu quando ela caminhava no parque foi acompanhado por náusea, fadiga e diaforese. Ao exame, a paciente apresentava pressão arterial de 150 por 90, frequência cardíaca de 96, exame de abdômen sem alterações, teste de função hepática e enzimas pancreáticas normais, tomografia com contraste de abdômen e pelve normais. Qual dos exames abaixo é a próxima avaliação mais apropriada para a paciente? Serografia de esôfago. Então, uma mulher de 72 anos, com história de hipertensão arterial, o que é que eu vou pensar? Um desconforto que vai da mandíbula para o abdômen, alguma dor que está nessa região. O que é que eu penso? Penso em angina. É uma coisa que acontece em poucos minutos, que vem aumentando durante o tempo. Então, isquemia miocárdica. Então, eu vou pedir um eletrocardiograma. Endoscopia digestiva alta, ela tem alguma hemorragia, alguma úlcera? Será que é isso o problema? Dedímero, tem um TEP. Ultrassonografia de abdômen para afastar colelolitise? Então não tem relação. Essas daí, letra E, eletrocardiograma, que eu vou pensar numa angina estável. 8. Paciente de 55 anos, sem comorbidades conhecidas, traz um eletrocardiograma de repouso sem alterações. Apresenta dor torácica precordial que o obriga a reduzir o passo no meio das suas caminhadas diárias e que cede em repouso. A opção do exame complementar para diagnóstico da doença coronariana é, novamente, o paciente apresenta uma dor torácica precordial, tá certo? Que faz com que ele reduza o número de passos. Ele tem que parar quando ele está caminhando por causa da dor precordial. Então, ele tem uma isquemia, uma dor anginosa e eu tenho que fazer um teste ergométrico.
Aí você me pergunta, por que a letra C está incorreta se é outro teste que a gente pode fazer? Porque ele é um teste de segunda linha. Lembra que a gente, quando vai fazer um teste no paciente, a gente tem que sempre pensar no custo do teste, na disponibilidade que esse teste tem. Então o teste ergométrico é mais disponível, ele é mais barato. E a cintilografia miocárdica com dobutamina, ela é um teste que é mais caro e é um teste de segunda linha. Ele é mais difícil de ser encontrado. Então a gente sempre opta pelo teste mais barato e mais econômico, e o teste de primeira linha, que é o teste ergométrico, que tem uma sensibilidade muito boa para detectar essas alterações. Então, a letra A é o correto. 9. Mulher assintomática e previamente sadia, não fumante, de 29 anos, fez uma avaliação cardiológica para frequentar academia de ginástica e o eletrocardiograma da figura. Vamos ver. Então, a gente consegue ver um eletrocardiograma, ó, preste atenção nas ondas P, que são todas positivas. Eu tenho toda P seguida de QRS, então, ritmo sinusal, tudo. Aí você diz, oxi, esses complexos QRS são diferentes aí. Veja que são extrasístoles, que aparecem entre os QRS normais. Aí, qual é o tratamento de extrasístole? Toda taquiarritmia não sustentada, não tem necessidade de fazer tratamento. Se não tem sintomas, se é um paciente que está normal, não tem nenhuma necessidade de fazer nada. Então essa paciente aí, eu não faço nada com ela, é tranquilo, extrasístole nada. Agora, se fosse uma taquiarritmia que fosse sustentada, mesmo sendo monomórfica ou polimórfica, aí sim eu faria o tratamento. Mas perceba que são extrasístoles. São QRS aberrantes que aparecem no decorrer do eletrocardiograma, mas que não levam perigo de vida, são benignos. Então, o ecodoppler cardiograma não mostra cardiopatia estrutural e o teste ergométrico foi não isquêmico. Sobre o caso apresentado, a conduta a ser tomada será: letra A, prescrição de amiodarona e liberar para a academia? Não, porque a gente não trata com antiarrítmico uma paciente que tem extrasístoles. Lembra, eu tenho que tratar as taquicardias que são sustentadas, as taquiarritmias sustentadas e não as não sustentadas. Extrasístole, taquicardia não sustentada, eu não faço tratamento, é benigno. Letra B, fazer ressonância magnética antes de liberá-la? Não. Letra C, liberar para a academia sem restrições é o correto, letra C. Orientá-la a evitar realizar exercícios físicos, a gente não orienta isso a nenhum paciente. Só os pacientes, eu não penso em nenhuma possibilidade de realizar, eu acho que a gente vai adequar os exercícios físicos a cada paciente, mas não que ele não faça exercícios físicos. Só se ele tiver impossibilidade de fazer. Tirando isso, até pacientes que fazem cirurgias, por exemplo, uma cirurgia de quadril, depois de um tempo, alguns dias, eu vou induzir o paciente a que ele se imobilize para poder não ter risco de TEP. Então, letra E, solicitar angiotomografia das coronárias? Não, também não. Então, certo? Letra C. E essas foram as questões de hoje. Espero que vocês tenham gostado das questões. Espero que tenha ajudado vocês. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esquece de curtir, compartilhar, ativar as notificações, escrever o seu comentário e também de se inscrever no canal, tá certo? Faz tudo isso e observa os vídeos que a gente já tem aqui sobre cardiologia e sobre outros temas, tá? Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.